Galera, hoje eu tô com esses dois rivais clássicos vindo de Etéria, direto dos anos 80. E aqui já estamos com a She-Ra e com o Hordak, seu arqui-inimigo, juntos, né? E seus respectivos acessórios, né? Vou começar pela She-Ra, e desculpa se o vídeo ficar grande, porque é um review duplo e comparações duplas, tá? Ela vem com a espada do poder da She-Ra, tá? Muito legal essa daqui. Essa é a minha versão preferida, e depois eu vou dizer também qual a versão secundária, né, que eu também acho bem bacana, tá? Os dois eu comprei usados no Vinted, mas vocês também encontram pelo eBay. Tanto desses quanto do He-Man e todos da coleção Master of the Universe da Super 7. A gente nota a capa de plástico, tá? Cabelo louro, bem pintado, bem bonito. O rosto bem pintado, olha os olhos. Tá bem legal para a época que é e por ser usado, né? Ela tem abertura de esparcate, né? A She-Ra vivia dando chutes no desenho animado, mas aqui tá bem limitado pela roupa, né? Pelo vestido, vamos dizer assim. Esse não tem nem aquela abertura do lado que alguns ainda tem para você poder fazer a questão do chute ou pose, tá? Então esse fica bem limitado. Se a pessoa quisesse brincar na época ou deixar numa pose de chute, o que eu acho estranho deixar na pose de chute, mas se quisesse brincar na época, ia ficar bem limitado, não ia conseguir, ia acabar estragando. Ela tem uma articulação simples no joelho, como pode ser visto, né? A bota da She-Ra não gira e o pezinho mexe em todas as direções, o que eu acho bem bacana. O braço levanta 90 graus, não levanta mais que isso não tem como forçar. Aqui a gente vê bem feito até, né? Porque não fica um buraco, tem ali o fundo, né? Bem legal. Uma articulação simples no cotovelo, né? Esse já não mostra pino nem nada. E a mãozinha aqui, tô sentindo bem mole as articulações, né? Mas assim, nada também que diga problema. A cintura dela, se eu não me engano, gira. Ó, a cintura gira, aqui por debaixo desse detalhe do vestido. E a cabeça dela é limitada pelo cabelo. Então vocês já notam que não dá para girar 360 graus, também não levanta nem abaixa muito. Fica bem limitado essa questão de poses, né? Com questão de cabeça. Voltando aqui aos acessórios, já falei da espada do poder, que eu acho essa versão aqui bem bonita, e eu já vou dizer por que essa versão, né? Porque que eu quero dizer com isso. Além disso, ainda vem o escudo, ó. Negócio simples de botar na mão. Esse aqui veio até meio abertinho aqui, ó. Mas eu não vou usar, mas assim, bem tranquilo de botar na mão, coisa bem simples. E um bumerangue, que a gente sabe, né, que na verdade tudo isso era a espada, né? É a mesma coisa. A espada que a She-Ra falava, de espada para tal coisa, de espada para corda. De espada para escudo. E aí a espada emanava o poder dela e se transformava no que a She-Ra mandava. Aqui a gente tem o Hordak, cara, um dos meus personagens favoritos desse universo da She-Ra, tá? E a gente nota ele tá bem cheio de poeira, tá vendo? Bem sujinho. Depois eu vou fazer uma limpeza, chegou agora. A cabeça dele é limitada por essa parte, nem eu sabia que era assim, ó. Esse aqui é um emborrachadozinho, né? Então você não vai conseguir girar 360 graus, né? Mas tem bastante movimento aqui a cabeça dele, de um lado para o outro, e pouca coisa para cima e pouca coisa para baixo, né? Por conta aqui do corpo. Bem pintado, tá bem legal a pintura, gostei. As pernas desse sim abre bastante em esparcate, ó. A She-Ra que lutava mais com chutes, né? Mas ele ainda mexe na cintura, né? O braço sobe 90 graus também, não passa de 90 graus. O bíceps que gira. Cotovelo, uma articulação simples. Gira aqui na mãozinha e para baixo e para cima, tá? O pezinho dele também mexe em diversas direções. Esse sim está bem molengo. E aqui também está bem molenguinho e também gira na altura da bota. Mas ainda assim está ficando em pé direito. Só precisa um pouco mais de cuidado para acertar e deixar ele reto, né? Senão ele fica torto. O Hordak, ele vinha com aquele braço extra aqui, ó, que é o braço canhão, né? O interessante é que você pode botar no esquerdo ou no direito, né? Tanto faz. Olha que legal. Você podia colocar aqui, ó, e aí ele ficava aqui com o braço canhão, ou, né, você podia tirar o outro
e colocar do lado de cá, como você quisesse. Eu não vou tirar, porque isso daqui, eu já vi até em outros vídeos, é bem na base da força, né? Tem um vídeo meu aqui no canal, assistam, quem curte super-heróis, que é do Plastic Man, tá? É um DC Universe Classics, tá? O que acontece? Ele tem um botão nas costas que você aperta, aqui a parte onde prende abre, é fechada, ela abre, e aí você consegue tirar o braço com facilidade. Esse daqui não, é bem na força mesmo, então eu não quero forçar essas juntas, não sei como é que estão, né? Não sei como é que a pessoa cuidava, se brincava, se não brincava. Então, não quero forçar isso, eu também não deixaria ele com o braço canhão, não. Além disso, o Hordak, ele ainda vinha lacrado, ainda vinha com aquele companheirinho dele, aquele porquinho voador, né? O legal do Hordak, na época, que eu achava, é que além do braço se transformar, ele podia transformar o corpo dele em diversas coisas, né? Que eu me lembro aqui, eu já vi ele transformar em foguete, até em tanque. Falando dos relançamentos, né? Todos do universo Master of the Universe já tiveram vários relançamentos. Atualmente está na onda Cartoon, né? Esse que eu estou mostrando é um da Mattel, é bem inspirado nessa She-Ra que eu trouxe. A espada, vocês notem, é muito bonita, muito semelhante à que eu tô. E o escudo, a mesma coisa, também bem semelhante ao que eu trouxe, né? Só que a escala é um pouco menor, né? E o rosto também meio diferente, mas assim, até que tá bonito. Pra mim, né? Se eu não tivesse essa She-Ra da Super 7, a outra que eu acho muito legal, e assim, só me atentando ao universo clássico, tá? Nada de Revelation, nada daquelas outras variações. Eu gostei muito da She-Ra de 40 anos, que ela vem com ventania, né? Vem bem completo. Não sei se é caro, não sei se é barato. Assim, aquela eu também achei muito bonita, né? Tem algumas diferenças, né? Na cor do elmo, a roupa dela é bem mais clara, o rosto está muito bonito. E uma das principais diferenças, né, que eu gosto muito, é o cabelo. O cabelo daquela She-Ra tá um louro bem translúcido, né? E dá a impressão como se ela estivesse se transformando. Porque a espada, ela tá numa cor que não me agrada, é uma espada meio azulada, né? E o cabelo translúcido, dando a impressão, sabe, como se estivesse caindo os raios na espada e dá aquele brilho no cabelo. Eu interpretei assim. Ainda assim, o escudo também está translúcido, o que é estranho, né? Porque a espada se transforma no escudo. Então não faria sentido o escudo estar translúcido. E uma outra diferença é que ela vem com capa de pano, enquanto essa eu já mostrei, é numa capa de plástico. Ainda falando em transformação, né? Para mim, uma das cenas do desenho clássico mais legais, né, é a primeira transformação da She-Ra. Não sei se quem acompanha o universo He-Man, o universo She-Ra, lembra, né? Mas o He-Man tinha sido capturado pelo Hordak e sua galera e estavam roubando a energia dele. E aí a feiticeira de Grayskull fala através da espada, através da joia que tem na espada, conta para Adora que ela seria She-Ra, né? E fala o comando para ela se transformar, né? E aí ela se transforma a primeira vez, né? E também é muito legal a cena onde ela foge dessa prisão, né? Ao longo do desenho, e ela encontra o cavalo dela, né? E quando ela monta o cavalo a primeira vez, ele também, sem nenhum comando, se transforma no Ventania. Uma cena muito legal para quem acompanhou o desenho clássico. Agora, né, vamos falar do Hordak. Tá numa cor bem bonita, o rosto também tá bem feito, né? Chega a aparecer realmente com o cartoon. O símbolo do peito também tá muito legal. Porém, como eu já falei em outros vídeos de Master of the Universe aqui no canal, vocês deem uma olhada porque tem uma playlist só de Master of the Universe, além da escala, aquela forma do corpo não me agrada. Essa forma do corpo apresentada pela Super 7, né, lembra um pouco mais o desenho, vamos dizer assim, lembra um pouco mais uma pessoa normal. Aquela versão lá parece ser meio troncuda, meio como se fosse mais primitiva, tá? Ai, não me agrada. Eu prefiro mais parecido com o desenho, onde as pessoas andavam retas, como se fossem pessoas normais e bombadas, né? Aqui no desenho todo mundo era forte. Esse do cartoon da Mattel, né, do Hordak, ele vem com uma pecinha que eu não sei exatamente dizer o que é, né? Tu encaixa ali na mão, não sei se fica parecendo um martelo gigante ou o que quer que seja. Mas assim, também não me agradou muito, porque eu acho que deveria vir com um canhão laser, como é esse, ou de alguma forma, porque era como o Hordak se transformava, né? Ou a parte de baixo de um foguete também ia ficar irado se você desencaixasse a parte de baixo. Como o Plastic Man, que eu já mencionei anteriormente, também tem uma parte que você desencaixa embaixo e bota ele como mola. Então é isso, galera. Vou pedir novamente para vocês, deixem aí nos comentários qual personagem do universo da She-Ra que vocês mais gostavam. Eu, como disse, gosto muito da She-Ra, da Adora também. O action figure da Adora ficou muito bonito na época, tá? E do Hordak.
E vocês, qual que vocês gostavam? Vou pedir para vocês, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana aqui tem vídeo de lançamento, relançamento ou raridades clássicas como essas. Deixa o joinha ajuda bastante ao canal. E indica o canal para o maior número de pessoas possíveis para a gente continuar a crescer e eu poder continuar trazendo essa nostalgia para vocês. E no mais, até a próxima.